Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim, que estejam todos bem. Aqui é a Amanda e nós vamos começar mais uma aula de literatura. Retomando um pouquinho a aula anterior, nós falamos sobre o quinhentismo, que foi a chegada dos navegadores até o nosso país, onde eles nomearam e os escrivães da época retrataram por meio de cartas para Portugal como era o nosso país. Então, as nossas riquezas naturais, como era a fauna, como era a flora, como eram os nativos que aqui viviam. Isso tudo eles escreveram sobre o Brasil. Era uma literatura escrita a partir da perspectiva deles para o Brasil. Então, como o Brasil era naquele momento sob a visão dos portugueses. Aí chegam os jesuítas, que começam a tentativa de catequizar os índios. O padre Antônio Vieira vem com a perspectiva de não ter agressão, violência e de ser de uma maneira mais branda, faz a primeira gramática de Tupi-Guarani, e tudo isso envolve o início de uma possível literatura brasileira, o início de uma possível escrita brasileira, que se concretiza no século XVII, quando nós já entramos no Barroco, que é o conteúdo que eu vou falar hoje. Nós vamos falar sobre o contexto histórico do Barroco. Então, o Barroco nasce centralmente no Brasil no século XVII, mas ele vem anteriormente, em meados do século XVI, em um momento de tensão entre os ideais humanistas e religiosos devido à Contra-Reforma Católica, e sua criação inicial foi na Itália. Então foi um momento de declínio da igreja que surge o Barroco, em um momento de questionamento sobre os ideais da igreja e sobre como a igreja se portava em relação aos fiéis e em relação à sua própria hegemonia. E como o Barroco é pensado aqui no Brasil também, nós temos um momento de rebelião montado pela Reforma Protestante. Martinho Lutero, na Europa, faz suas teses sobre como rever um pouco o que a igreja está difundindo, quais são os princípios usados pela igreja católica, e ele questiona por que isso está escrito na Bíblia. Vamos estudar a Bíblia, ler e interpretar o que está escrito nela. Por que isso tem que ser desse jeito? Só porque está escrito aí? Então tem esses questionamentos sobre como a igreja católica se posicionava perante os fiéis. E a partir dessas teses dele, ele vai contra a igreja que a estava dizendo naquele momento. E esse momento é caracterizado como Idade Média, em que a igreja dominava todos os poderes da Europa, e isso acaba fazendo um tipo de abalo nos poderes da própria igreja, porque ela estava completamente ligada à monarquia dos lugares que dominava. Então tinha o apoio dos reinos, tinha o apoio da monarquia em que estava ligada a ela. E a partir desse momento, existem rupturas, existem questionamentos, e isso tudo abala a estrutura da igreja. E esse processo vai fazer com que a igreja pense uma contra-reforma, com o intuito de voltar seus fiéis, de ter seus fiéis de volta. Então, o Barroco nasce dessa contradição, dessa dualidade entre reforma e contra-reforma. Uma das palavras que nós mais utilizamos para pensar o Barroco é uma figura de linguagem, a antítese, que vai colocar ideias contraditórias num mesmo espaço e nesse momento de quebra, de rompimento da ideologia. Nós temos a predominância central da Igreja Católica para a criação de uma nova religião, de novas religiões e de um outro processo de pensamento. Então, de um lado, nós temos a Igreja Católica e do outro, nós temos o novo, que seriam as novas religiões que vão ser criadas, os novos processos de pensamento que vão contra esse que a Igreja Católica está ditando a todo momento. Então aí acontecem as contradições, porque ninguém muda do dia para a noite. A gente não dorme católico e acorda protestante ou vice-versa. Então existe um tempo de adaptação,
um tempo para poder ser visto. O que eu acredito, o que eu não acredito. Eu vou pensar dessa maneira, essa é a melhor maneira de pensar, essa não é. Então, tudo isso vai ser pensado a partir do momento em que a Igreja Católica entra em declínio. Um novo pensamento precisa ser elaborado, né? Já que rompeu essa hegemonia da igreja e ela tem que pensar como que ela vai recuperar os seus fiéis e como que ela vai recuperar a própria hegemonia. Então a antítese, a contradição, passa a ser uma figura presente nas artes, nas igrejas, nas telas, e todas as demonstrações de artes vão ter essas contradições presentes. Assim como, se nós pensarmos além da ideia da contradição da antítese, nós vamos encontrar também a hipérbole. A hipérbole, que é a figura do exagero, tudo grandioso, imenso, imensurável, né? E isso tanto na estética quanto na história. Vão aparecer nas igrejas uma quantidade de detalhes exacerbada, inúmera quantidade de informação, e automaticamente isso vai refletir também na escrita. A poesia barroca no texto, que é muito elaborado linguisticamente, além de trazer elementos de beleza da palavra, como a adjetivação, e ideias de como trabalhar uma contradição dentro de um exagero que está voltado a um tríplice pensamento: Deus, igreja e as nossas vontades. Então, nesse momento, a contradição, o exagero, vai ser pensado sempre Deus, igreja e nossas vontades. O que é a fé? O que é acreditar? Por que eu poderia acreditar nisso ou naquilo? Então, tudo isso vai ser dito nesse momento. A antítese e a hipérbole vão aparecer na literatura barroca em conjunto à ideia de construção de um momento histórico. Então, isso tudo vai refletir na construção de um momento histórico, um boom. E nós temos antíteses entre a ideia de Deus e o diabo, alma versus corpo e carne, céu e terra, o espírito que se salva, o espírito que se perde. E nós vamos ver isso tudo dentro das artes e principalmente dentro da poesia. Quando nós trazemos para o Brasil do século XVII, de 1601 para frente, localizando-se centralmente sua produção daquela época na Bahia, mais especificamente em Salvador, dentro de uma economia de monocultura de cana-de-açúcar, nós temos um país envolvido pelas disputas de território, os europeus que vêm para cá invadindo o espaço, disputar território, uma perseguição forte aos indígenas, nós temos a chegada da mão de obra escrava aqui no nosso país. Então, isso tudo faz um outro boom que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a cana-de-açúcar é considerada o ouro brasileiro, porque nós éramos grandes exportadores de cana-de-açúcar. E esse tema vai aparecer na poesia de um dos maiores escritores dessa época, que foi o Gregório de Matos Guerra. Assim como a disputa de território vai ser bem forte por aqui, por causa dessa ocupação dos holandeses, na região onde é Pernambuco, né, a Paraíba, essa ocupação vai ser extremamente combatida pelos portugueses. E na literatura vai aparecer de responsabilidade do padre Antônio Vieira, outro grande nome na escrita do barroco no Brasil, né? O padre Antônio Vieira já vem do quinhentismo e ele perpassa ali o barroco. Então essa questão toda envolve um momento histórico, que envolve a economia, que envolve um pensamento aqui no Brasil, e vai aparecer dentro das obras desses dois escritores. É importante também lembrar que não estamos livres do que vem da Europa. Ao contrário, né? Nós somos colônia, e não qualquer colônia. Nós somos uma das maiores colônias portuguesas do mundo. Então, tudo que vem reflete aqui. E tudo é trazido para cá. Então, nós temos muitos reflexos da Europa. E só nesse momento que nós temos
o início de uma literatura brasileira. Então é necessário para eles mostrar o controle sobre essa colônia, sobre os pensamentos que acontecem aqui, trazer os ideais da Contra-Reforma para o Brasil. E é importante para eles, e automaticamente os ideais da Contra-Reforma vão aparecer nas obras do Padre Antônio Vieira, porque ele é a maior representatividade do catolicismo no nosso país. Então, assim como não é incomum o Padre Antônio Vieira fazer uma crítica aos maus empregadores, porque é preciso moralizar as pessoas que estão aqui trabalhando no nosso país. Então, esse contexto todo vai refletir na literatura. Sobre as características do barroco, nós temos principais: cultismo, conceptismo. São coisas que aparecem e predominam num autor ou no outro, só que elas não se excluem. Então, um autor cultista pode ter características conceptistas, um conceptista pode ter características cultistas, só que eles vão predominar cada uma. Não vai ser misturado, vão ter predominâncias cultistas ou conceptistas. Não é porque um autor é falador, tem boa oratória, que ele vai ser sempre cultista, ou que outro autor só pensa no conceito, que vai ser sempre conceptista. Então, as coisas se misturam. O que significa? O cultismo é um tipo de texto, um tipo de trabalho textual que está voltado principalmente à ideia de desenvolver boas palavras, alinhar a linguagem, fazer palavras serem bonitas, porque muito que importa ao cultismo é o quão culto eu pareço falar. É a forma como eu falo e nem tanto o conteúdo que eu falo. Então, o cultismo está ligado à estética, ao ser belo, apresentável, como eu vou me portar, como eu posso escrever da melhor maneira para que aquele texto tenha a melhor estética possível, para que ele fique alinhado. E em contraposição, o conceptismo já vem da palavra que é o conceito. Não importa como eu vou falar, mas o que eu vou falar, o conceito, o conteúdo. Então não importa como, importa o que está dentro daquela escrita, o conteúdo que vai aparecer nela. Então, o que eu vou falar é uma característica que vai aparecer nos nossos escritores. O Gregório de Matos Guerra é um escritor cultista. Ele se preocupa com a pose, com as palavras alinhadas, com como ele vai transparecer aquilo para o seu leitor, que trabalha com a lógica da beleza das palavras. E não é à toa que ele é o poeta dessa geração, porque ele se preocupa com toda essa estética. Já o Padre Antônio Vieira, por influência religiosa, é conceptista. Ele é um monista, um orador. Então ele precisa ter consciência do que ele está falando, da mensagem que ele vai passar. E ele tem que ter consciência da importância daquilo que ele retrata. Então tudo que ele vai retratar vai ser pensado no conteúdo, vai ser pensado em como ele vai fazer, e não na beleza, na estética, como é o Gregório. O primeiro livro barroco, que é muito importante ressaltar, não é de nenhum dos dois. É de um autor chamado Bento Teixeira, e a obra chama A Prosopopeia. Ele acaba que tem só destaque por esse livro e não tem tanto desenvolvimento literário. Então ele tem só esse livro, que foi o marco inicial do barroco, dos livros do barroco, mas ele não tem continuidade reconhecida por seu trabalho. E é importante também lembrar que nessa época não tem quase nenhum leitor no Brasil. Então, durante o século XVII, nem existe uma literatura tipicamente brasileira, é um início. Estão começando a escrever. Não existe aquela produção básica do triângulo da literatura que existe um autor, obra e leitor. Porque são pouquíssimas pessoas que leem naquela época e tem pouquíssimas produções. Nessa época, é importante frisar que não tem nem jornal no Brasil. Então, são poucos leitores. Os que vieram para cá, que têm esse acesso à educação, são os grandes patrões ali que vão começar
nas capitanias, e as pessoas que vêm para trabalhar não têm esse acesso. E os escravos muito menos, porque eles acabaram de ser colonizados, então eles foram inclusos ali, jogados. Então não tem aquele acesso que é necessário de obra, leitor e autor. Então, nesse momento, nós ainda temos uma falta de literatura própria e o início da escrita brasileira. Ainda é um início do processo de literatura brasileira e é um pouquinho diferente do século XVI, no quinhentismo, que são dos descobrimentos que eu mencionei. Não tinha nada de literatura brasileira. Tudo que se produzia era literatura sobre o Brasil. Já no Barroco, temos sim uma literatura brasileira, mas que ainda não está se caracterizando como literatura centralmente falando, porque ainda existe a falta de um receptor do texto literário. Então, pessoal, para hoje é isso. Eu vou fazer um outro vídeo especificamente sobre os autores dessa época, né, sobre o Gregório de Matos Guerra e sobre o Padre Antônio Vieira, e eu vou disponibilizar ele para vocês logo mais, né? Por enquanto nós ficamos aqui. Eu gostaria que, por favor, vocês resolvessem os exercícios da apostila e pesquisassem um pouco mais sobre o Barroco, sobre a literatura e como isso aconteceu, como esse processo do Barroco aconteceu. Saudades das nossas aulas presenciais, estou ansiosa para que elas comecem. Muito obrigada!